Por maioria, o plenário do Supremo condenou o ex-senador Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. A reportagem é de Marta Ferreira. Fernando Collor e os outros 2 réus respondem por crimes ligados à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-senador recebeu propina em troca do direcionamento e superfaturamento nos contratos com a UTC Engenharia. O plenário julga se as acusações feitas pelo MPF foram comprovadas. Para o relator ministro Edson Fachin, o conjunto de provas produzido comprova a tese da acusação de que, com a ajuda dos outros 2 envolvidos, Fernando Collor ganhou 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora. Assim, votou pela condenação de Fernando Collor e dos outros 2 réus. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. O voto de Fachin foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. André Mendonça e Dias Toffoli também votaram pela condenação do ex-senador, mas convertem a acusação de organização criminosa em associação criminosa. Já os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes divergiram totalmente do relator, votando pela absolvição dos réus. O entendimento é de que a acusação teve como suporte apenas depoimentos e documentos produzidos pelos colaboradores premiados, sem provas independentes que indiquem o recebimento de propina. Destaque-se que a escassa prova documental carreada aos autos é incapaz de demonstrar o recebimento indevido de 20 milhões para fins de interferência nos referidos contratos. Com efeito, os documentos apreendidos na casa do senador tratam de pequenas operações realizadas pela BR Distribuidora que não possuem qualquer relação com os contratos de construção das bases de combustíveis ou com o valor de propina eventualmente paga pela UTC. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, que havia seguido integralmente o relator, reformou o voto e seguiu o entendimento dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. O fato de um ter a influência política, o outro fazer o contato administrativo, o outro proceder à lavagem de dinheiro, como eu disse, isso são funções diversas, mas que não apontam, ao analisar melhor aqui os fatos, não apontam uma hierarquização de um verdadeiro capo, o chefe da estrutura, com determinações de subordinação em relação aos demais. A presidente ministra Rosa Weber também votou para converter o crime de organização criminosa para associação criminosa. Embora haja uma linha tênue de distinção em função de tudo que eu colhi dos autos quanto aos delitos de organização criminosa e associação criminosa, eu opto por desclassificar o crime, tal como fez de início o ministro André, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e agora pelo ministro Alexandre de Moraes, para associação criminosa. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou tudo. Ô, Marta, no final dessa sessão, após os ministros terem condenado o ex-presidente Fernando Collor de Mello, houve o julgamento de uma questão de ordem, não é? Boa noite a todos. É isso mesmo. Essa questão de ordem, ela foi trazida pela presidente, a ministra Rosa Weber. Qual era a questão? Saber se os ministros que absolveram os réus, no caso Gilmar Mendes e Nunes Marques, se eles poderiam votar na dosimetria da pena. Por maioria de votos, o plenário decidiu que eles podem sim, vencidos os ministros Edson Fachin e Luiz Fux.
Quanto à pena a ser aplicada, a dosimetria ela vai ser definida na próxima quarta-feira. Lembrando que Fernando Collor foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os outros 2 réus também foram condenados. William. Obrigado, Marta.